Mendes. No vídeo de hoje vocês vão conferir comigo os candidatos que têm as propostas para o público LGBTI ou LGBTQ+. E eu também vou ajudar nessa compilação, porque, meu amor, é muito trabalho só para uma drag. Eu me embasei nas propostas que estão disponíveis no site do TSE. Só lembrando no começo desse vídeo que essa maquiagem é parte do meu Makeup Challenge e foi a Carol que mandou a foto para que eu modificasse e trouxesse um lado mais homossexual nessa maquiagem. Então logo teremos um vídeo tutorial dessa maquiagem aqui. Então se você quer participar do Makeup Challenge, me segue lá no Instagram que eu tô explicando tudinho e logo teremos tutorial aqui no canal. Bem, como as eleições estão aí, né, domingo já começam as eleições, eu vim trazer pra vocês os candidatos que têm propostas pro público LGBTQ+, porque a gente sempre fica na dúvida em quem votar, em quais são as propostas e todas essas coisas. Mas claro, antes que alguém venha me condenar, a gente também tem que pensar em saúde, educação e todas as outras coisas que existem para nós. Então, eu vou começar porque eu sou o criador disso aqui, então eu vou primeiro. Vamos começar falando do Haddad. E como todo mundo viu, ele tá subindo nas pesquisas. Eu vou ler porque é mais fácil, porque são muitas propostas. Então, pra eu não ficar me perdendo e poder mostrar tudo pra vocês, é mais fácil ler. Então, desculpa, gente, se às vezes eu estiver com o olho baixo, mas é porque eu preciso. A proposta do Haddad diz assim: defendemos um projeto nacional de desenvolvimento que enfrente a crise social e econômica que massacra o nosso povo e um novo período histórico de afirmação de direitos dos trabalhadores das cidades, dos campos e das florestas, das mulheres, das juventudes, de negros, negras, indígenas, LGBTIs, espalhados pelas várias regiões desse país tão rico em diversidade. Porque, hello, né? Brasil e diversidade são super sinônimos. Políticas para as mulheres visando a igualdade de gêneros e políticas de igualdade racial estarão no centro do Sistema Nacional de Direitos Humanos que vamos implementar a partir de uma Conferência Nacional Popular de Direitos Humanos, que integre e promova os direitos de todos os setores em luta. As juventudes, as populações LGBTI+, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, povos do campo, das florestas e das águas, um país de todos e todas. Povos das florestas e das águas ficou meio místico, né? Mas acho que vocês entenderam. Promoveremos direito à vida, ao emprego e à cidadania LGBTI+, com prioridade para as pessoas em situação de pobreza. Serão realizados todos os esforços para que o Brasil supere a violência contra a população LGBTI+, e para que possa contar com uma lei que responsabilize os crimes de ódio, entre os quais os praticados contra as pessoas LGBTI+, criminalização da LGBTI-fobia. Que hello, né? Super válido. Ademais, fortalecerá o Sistema Nacional LGBTI+, e instituirá a rede de enfrentamento à violência contra LGBTI+, articulando órgãos federais, estaduais e municipais para que implementem políticas de promoção da orientação sexual e identidade de gênero. O governo vai investir na saúde integral LGBTI+, e implementará programas e ações de educação para a diversidade, enfrentamento ao bullying e reversão da evasão escolar. Porque eu já vi alguns casos de pessoas que desistiram de estudar e de fazer faculdade ou escola por causa do bullying, pelo fato de ser gay. Além disso, implementaremos políticas para enfrentar a mortalidade das pessoas travestis e transexuais e criará nacionalmente o programa Transcidadania, que garantirá bolsa de estudos a pessoas travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade para concluírem o ensino fundamental e médio, articulado com formação profissional. Emprego para as trans. As ações de educação para a relação étnico-raciais e as políticas afirmativas de valorização da diversidade serão fortalecidas. Serão massificadas políticas de educação e cultura em direitos humanos a partir de uma perspectiva não sexista, não racista e não LGBTI-fóbica. Serão implantadas ações voltadas para a saúde das mulheres, pessoas negras, LGBTI+, idosos, crianças, juventudes, pessoas com deficiência, população em situação de rua, população privada de liberdade, imigrantes, refugiados e povos do campo, das águas e das florestas. Resumindo, saúde para todos. Serão adotadas políticas intersetoriais que deem qualidade ao serviço público,
nos territórios vulneráveis e trago atenção à situação de crianças jovens, negros, mulheres e população LGBTI+. Realmente eu achei que as propostas do Haddad são bem interessantes, ele pensa nas trans, pensa nas travestis, e isso é uma coisa muito legal, porque nem todo mundo se preocupa, né? Quando a gente coloca ali LGBTI ou LGBTQ+, as pessoas às vezes esquecem do T, que é o travestis, transexuais, transformistas, ou aqueles LGBTTD, QIS, porque tem um T ali, e são essas pessoas e nem todo mundo acaba se lembrando disso. Vamos começar com uma candidata assim meio polêmica, porque ela é cristã e ela é declaradamente cristã, todo mundo sabe disso. Porém, ela tem programas sim para o público LGBTI. Nas pautas que eles dizem é LGBTI, então eu vou manter. Mas e quem é essa candidata? É a Marina Silva. Sim, a Marina Silva tem algumas coisinhas para nós. Ela tem programas como garantir o respeito e exercício pleno da cidadania por LGBTIs. Ela também pretende criar políticas de prevenção e combate a todas as formas de violência e discriminação. Ela também coloca como prioridade as ações específicas para frear o alto índice de homicídios e violência física contra LGBTIs. Ela também pretende levar em consideração as sugestões do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT. E olha que legal, ela defende que sejam garantidos em lei os efeitos da decisão judicial que regulamentou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Porque a gente sabe que agora o casamento gay é legalizado, é permitido, a gente pode fazer, porém a gente sabe que nem sempre no papel é uma coisa e na vida prática é outra história, né? E que haja tratamento igual no processo de adoção aos casais, sejam eles hétero ou homoafetivos. A proposta é: vamos estabelecer um pacto nacional para a redução de violência contra idosos, mulheres e LGBTI. E é isso! É isso aí! Só estabelecer um pacto nacional para a redução de violência contra todo esse povo e só isso mesmo, acabou. Agora vamos falar do Guilherme Boulos. O Boulos é um dos candidatos que mais chega próximo da nossa realidade e é muito interessante as propostas que ele tem e são bem legais. Uma das propostas é promover que o Brasil assuma uma posição de liderança na defesa dos direitos LGBTI no cenário internacional através de sua diplomacia nos organismos e fóruns internacionais, nas relações bilaterais e nas políticas de concessão de asilo. Cidadania LGBTI como política de Estado, aprovação de legislação visando o casamento igualitário, com mesmos direitos para pessoas de mesmo ou diferente sexo, defesa do Estado laico, criação de uma política nacional de adoção, incluindo pessoas e casais do mesmo sexo, ampliação da licença para cuidar de filhos, contemplando a alteração da licença maternidade para licença parental, sem distinção entre cuidado de pai e mãe, independente de orientação sexual ou gênero. Aprovação de legislação que reconheça o direito à identidade de pessoas trans e uma série de políticas para travestis e transexuais, incluindo as que vivem em situação de rua ou as que buscam a realização do processo transexualizador pelo SUS. Defesa de um plano de assistência social para a população LGBTI e de assistência ao trabalho, no que se refere à segurança, capacitação e profissionais que trabalham com segurança pública para a conscientização dos direitos LGBTI. Defesa de um projeto de lei de criminalização da LGBTfobia. Garantia dos direitos LGBTI privados de liberdade, com garantia de espaço específico em penitenciárias, no campo da saúde, criação de política de cuidado à população LGBTI, assim como de prevenção ao suicídio, fortalecendo a RAPS. Então, uma das questões que eu achei mais interessante do Boulos é essa questão da licença materna para a licença parental. E, claro que completamente indiferente de sexo, orientação sexual, então é algo bem interessante e realmente faz muito sentido tanto para quem é heterossexual quanto quem é LGBT. Tipo, todo mundo precisa ficar perto das crianças, do bebê recém-nascido, da criança recém-adotada, porque as pessoas precisam se adaptar a todo esse processo. Eu achei isso bem interessante. O Goulart Filho tem um pouco mais de propostas do que o Geraldo Alckmin. Ele tem
Garantia de acessibilidade do cidadão LGBT a todos os ambientes, inclusive os que prestam serviços públicos e privados, nos concursos públicos e exercício de profissões. Combate à discriminação no serviço público quanto à população LGBT. Ainda tem combate à intolerância religiosa em relação à diversidade de orientação sexual e, por fim, garantia de atendimento no serviço público de saúde para a população LGBT. Eu só acho que essa proposta de combate à intolerância religiosa ela pode ser um pouco polêmica, porque a gente sabe do histórico que existe entre gays e igreja há muito tempo atrás. Mas se realmente as pessoas tivessem a conscientização de que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito e que um dos mandamentos é amar uns aos outros como a si mesmo, a gente nem precisaria desse tipo de pauta na proposta dele. Outro candidato que nós temos dados de propostas para a população LGBT é o Ciro Gomes. Algumas pautas são: criação do Comitê Nacional de Políticas Públicas LGBT, com representantes estaduais, assim como uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas para a cidadania da população LGBTI, incluindo o amparo à seguridade de trabalho, emprego e renda à população LGBT, e de ações afirmativas de combate à discriminação institucional de empresas e no ambiente de trabalho. Implementação efetiva do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBTI. Respeito ao termo de compromisso com a Aliança Nacional LGBTI+, e parcerias tentando cumprir com o máximo esforço suas propostas. Criação de meios para coibir ou obstar os crimes LGBTI-fóbicos, definindo suas características, equiparando aos crimes por racismo, injúria e feminicídio, cada qual com sua especificidade. Inclusão do combate a toda forma de preconceito, seja ela por raça, etnia, sexo, orientação sexual e ou identidade de gênero no Plano Nacional de Educação. O que vamos combinar realmente é bastante válido, porque o que a gente sofre de bullying quando é pequenininho, tem os trejeitos homossexuais e também questão de raça, tipo, gente, isso é super válido, né? A articulação e apoio à aprovação do Estatuto das Famílias e do Estatuto da Diversidade. Garantia e ampliação da oferta de tratamento e serviços de saúde para que atendam às necessidades especiais da população LGBTI no SUS e suas especificidades, assim como o acolhimento dessa população em sua melhor idade, acima dos 60 anos. Consideração da transversalidades da população LGBTI e suas vulnerabilidades, tais como situação de refúgio, conviventes com HIV/AIDS, LGBTIs negros e negras em situação de rua, dentre outras. Fomentando a ampliação das políticas públicas existentes e criação de políticas públicas de proteção e acolhimento a essas especificidades. Realmente o candidato tem várias propostas, tem muita coisa e coisas bem legais, então tem algumas coisas que até fogem do público LGBT, como alguns outros que eu já mostrei, mas ele é aquela questão mais vamos abraçar todo mundo, tanto faz se é negro, se é gay. Você pode ver que tem várias propostas e realmente elas são propostas embasadas, que ele explica como que ele vai fazer, ele primeiro dá aquela pincelada e depois ele vai mencionando como vai fazer tudo aquilo. Então, são propostas bem interessantes. E a última que eu, garoto, vou falar para vocês é a Vera. Na proposta da Vera diz bem assim: defendemos a criminalização da LGBTfobia, já, pelo reconhecimento das identidades trans e a despatologização da transexualidade, assim como a regulamentação do nome social. É preciso ainda garantir à população LGBT atendimento médico às suas demandas pelo SUS. Defendemos uma educação que ensine o respeito e a diversidade, não ao projeto Escola Sem Partido. Acho justo, acho válido, acho relevante a questão das trans, como eu já falei. Claro que a saúde LGBT e todas as questões de preconceito. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a decidirem o voto e que ajude vocês nas próximas eleições para que vocês conheçam os candidatos de vocês e as propostas. Então assim,
Aqui temos um compilado, mas corre atrás de pesquisar as propostas que o teu candidato está tendo, porque a maioria é tipo, ai, candidato tem tal proposta, candidato tem tal proposta, e a gente sabe que existe muita fake news e post de Facebook, né, nem sempre a gente pode acreditar. Não só propostas para a população LGBT, mas também pensa em educação, em questões de raça, saúde, todas essas coisas que são importantes para todo mundo. Porque eu tô trazendo esse conteúdo para a população LGBT porque eu faço parte dela. Só que quem não faz? Então, gente, corre atrás, porque é todo mundo ser humano e todo mundo precisa viver de modo decente e precisamos de candidatos que defendam as nossas causas. Não só as causas LGBTs, as causas negras, as causas das mulheres, as causas dos seres humanos, porque é todo mundo ser humano, independente de qualquer coisa. Então vamos lá, vote consciente, pesquise, como eu já falei. Espero que nesse ano as coisas deem certo, a gente consiga eleger um candidato legal para todo mundo. E é claro, se eu te ajudei, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos, porque isso aqui é informação útil, utilidade pública. Já comenta aqui embaixo caso tenha algum candidato que eu não tenha trago a proposta e que você acha interessante, que vale a pena. Olha, se alguém comentar ele sim, eu vou apagar. Tá avisado, esse comentário não vai ficar aqui no meu vídeo não. Ative esse sininho aqui em algum canto e me segue nas minhas redes sociais, porque eu tenho muito mais informação nas minhas outras redes. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu tenha ajudado vocês. E sempre lembre-se, a moda somos nós que fazemos. Nossa, toda vez que tema do vídeo, né? Beijos lindos!